boa noite. Barack Obama voltou hoje à campanha eleitoral. Foi fazer comícios em algumas das cidades mais afetadas pela crise econômica, dizendo que os políticos em Washington atrapalham os planos dele, Obama, pois não ouvem o que os trabalhadores precisam. É óbvio que Obama fez o que a gente critica muito em políticos sul-americanos, ou seja, usar a voz das ruas para pressionar o legislativo. Mas a lua de mel entre os eleitores e Obama mal começou. E ele tem um forte argumento. Alguma coisa tem de ser feita e rápido. O Jornal da Globo traz também nesta edição o flagrante de má conduta de um agente do Estado, que aconteceu em Tocantins. Os argumentos do senhor procurador. Sou rico. Eu ganho 12 mil pontos por mês. E esse cara aqui vem milha. Parado numa blitz por dirigir embriagado, o procurador de justiça tenta dar carteirada em policiais e trata um deles desse jeito. Eu quero ver esse nego me filmar o tempo todo. A indústria automobilística se recupera. Produção de veículos aumenta 92% no mês de janeiro. E para vender, vale até recuperar carros atingidos por granizo com um bom desconto. Rio e Distrito Federal. 25 milhões de assinantes passam a contar hoje com a portabilidade. O Jornal da Globo está no ar com bate-papo semanal com Luiz Roberto. O destaque de hoje é a demissão de Luiz Felipe Scolari do Chelsea. Depois de 5 meses seguidos de queda, a produção de automóveis subiu em janeiro. Foi a primeira alta desde a piora da crise. Até carros que passaram por chuvas de granizo estão ajudando nas vendas. No mês passado, o alívio chegou à linha de montagem. Em janeiro, mais de 186 mil carros saíram das fábricas. Quase o dobro do produzido em dezembro, quando as montadoras entraram em férias coletivas para reduzir os estoques. Mas na comparação com o mesmo mês de 2008, a queda ainda é grande. Achamos que ainda existe um espaço aí de recuperação e existe uma recuperação também muito voltada em cima das medidas anunciadas pelo governo em dezembro. Acho muito prematuro dizer que estamos chegando a um determinado patamar novo de produção ou de mercado interno. Apesar da cautela do setor, a redução da quantidade de carros parados nos pátios das montadoras e nas concessionárias indica que a produção deve continuar firme em fevereiro. Em novembro, o estoque equivalia a 56 dias de venda. Agora são 31 dias. Esforço para convencer o consumidor a levar o carro para casa é o que não falta. Quando o cliente vem aqui, a gente dá em dobro, ou seja, nós queremos realmente vender, queremos zerar estoque. Além das promoções, o que tem ajudado a clarear o cenário na rede de concessionárias é a redução do IPI, que vale até o fim do mês que vem. O consumidor tem pressa para aproveitar o benefício, nem que para isso tenha que apertar o orçamento e comprar à vista. Com o dinheiro na mão a gente compra bem mais barato. Um desconto e as vantagens dos brindes. Em Minas Gerais, até a chuva de granizo do ano passado ajudou a vender mais. Carros novos que tiveram a pintura destruída pelas pedras de gelo voltaram para a fábrica. Na lanternagem, as partes amassadas foram consertadas. Com a lataria novinha em folha, os veículos foram para as concessionárias para serem vendidos pelo preço de seminovos. Roberto gostou tanto da novidade que comprou o primeiro 0 km da vida dele por telefone. Assim que eu escutei na rádio, logo eu liguei para a concessionária. Já fez a reserva? Já fiz a reserva. Em dezembro já recuperamos em 15 dias. Janeiro foi um mês muito bom para nós. E fevereiro começou embalado em função desses carros de granizo. O IBGE registrou em dezembro a maior queda no nível de emprego na indústria brasileira desde 2001, o ano em que o país enfrentou o apagão. Em dezembro, o emprego industrial caiu 1,8% em relação a novembro. Na comparação com dezembro de 2007, a queda é de 1,1%, a primeira taxa negativa depois de quase 2 anos e meio de crescimento. Assim mesmo, no acumulado do ano, o emprego na indústria subiu mais de 2%. No mercado financeiro, o Ibovespa caiu 1,5%, interrompendo a série de 4 altas seguidas. A cotação do dólar fechou a R$ 2,24.
o 5º dia consecutivo de baixa. O deputado Edmar Moreira, o dono de um castelo em Minas Gerais, renunciou ao cargo de segundo vice-presidente da Câmara e também ao cargo de corregedor. Edmar Moreira pediu ainda ao TSE para se desfiliar de seu partido, o Democratas. Boa noite, Geraldo Pereira, em Brasília. O recuo de Edmar Moreira, esse recuo parece comprovar a velha tese de que político só age quando está pressionado pela opinião pública. Boa noite, William, Cristiane, boa noite a todos. Se dependesse só do universo dos políticos, nada, eu arrisco, nada teria acontecido. O caso do deputado Edmar Moreira tomou esta forma por causa da repercussão negativa na opinião pública. Muito mais gente podia ser arrastada. Soou como piada de mau gosto a decisão de botar como fiscal dos desvios de conduta de deputados justamente alguém como Edmar, cheio de contas a prestar. Quem imaginava que os interesses de corporações do Congresso estavam acima da vigilância do cidadão, quebrou a cara. Confira no Pinga Fogo de hoje. Afinal, quem teve a ideia de fazer do deputado Edmar Moreira o corregedor da Câmara? Edmar é do DEM, partido presidido pelo deputado Rodrigo Maia, mas teria tido apoio até de setores do PT, do líder Vacareza. Quem é o pai da criança? O PT apoiou a chapa dos partidos. Essa eleição não foi eleição da traição, foi eleição do acordo político. Acho que o que elegeu o deputado Edmar foi o seu histórico no Conselho de Ética, onde ajudou muitos parlamentares a saírem da guilhotina. Dá vergonha nos senhores esse resultado, levar Edmar Moreira para a mesa diretora da Câmara? Não, por que dá vergonha? Ele foi eleito por mais de 280 votos. Acho que a palavra não é vergonha, a palavra é ensinamento. Todos nós aprendemos, mesmo aqueles como eu, que não votaram no deputado Edmar, aprendemos que a instituição tem que estar muito acima dos interesses corporativos, dos interesses internos. Não pode um problema de um deputado ser atribuído à instituição. Então eu não aceito a avaliação que houve desgaste para a Câmara. Houve desgaste, a opinião pública fica chocada com o que aconteceu aqui. Olha, eu acho que o desgaste acontece e através do desgaste nós temos que aprender também. Geraldo, o deputado Edmar Moreira pediu para se desfiliar do DEM. O partido se reúne amanhã para expulsar o deputado e tentar ficar com o mandato dele. Cristiane, vamos por partes. O deputado Edmar Moreira pediu à Justiça Eleitoral para sair porque sabe que, pelo entendimento do Judiciário, o mandato é do partido, não do político. O DEM vai votar a expulsão dele. Outra coisa é saber se o partido vai pedir na Justiça o mandato de volta. O que dificilmente acontecerá é a cassação do mandato de Edmar Moreira. Se alguém pedir, a tendência é que ele seja inocentado pelos colegas em plenário. Afinal, foi o próprio deputado Edmar quem disse que na Câmara eles têm o vício insanável da amizade. William. Obrigado, boa noite, Geraldo. Morreu esta noite na Itália Eluana Englaro, que estava em coma irreversível há 17 anos. Eluana Englaro, de 38 anos, estava em estado vegetativo desde 92, quando sofreu um acidente de carro, e os médicos consideravam seu estado irreversível. Há 10 anos, o pai dela lutava na justiça para permitir que a filha morresse. Na sexta-feira, com a autorização da Suprema Corte italiana, a equipe médica desligou os aparelhos que alimentavam e hidratavam Eluana. A morte foi anunciada na noite desta segunda-feira, enquanto o Senado italiano discutia um projeto de lei do primeiro-ministro Silvio Berlusconi para reverter a decisão da Justiça. O Vaticano diz que vai considerar o caso um crime, se ficar comprovado que o desligamento dos aparelhos causou a morte de Eluana. Os destroços do bandeirante que caiu na Amazônia, matando 24 pessoas, vão ser examinados em Manaus, em busca de indícios para explicar as causas do acidente. A aeronave foi fretada para uma festa de aniversário surpresa em Manaus, que acabou em tragédia. Depois de um velório coletivo, 22 vítimas do acidente foram sepultadas na cidade de Coari. O piloto César Leonel tinha 47 anos, 15 deles dedicados à aviação. Mesmo sendo natural do Rio Grande do Sul, foi enterrado na capital amazonense.
O avião Bandeirante, que ele pilotava, prefixo PT-SQA, decolou de Coari, a 363 quilômetros de Manaus, no sábado, 1h da tarde. A 20 minutos do pouso, o comandante entrou em contato com o controlador de voo em Manaus e disse que ia voltar à origem por causa da forte chuva. Logo em seguida, a aeronave desapareceu dos radares do Sindacta. Tentou um pouso forçado no rio Manacapuru e afundou. No avião, com capacidade para 19 pessoas, viajavam 28, entre adultos e crianças. Apenas 4 sobreviveram. 17 vítimas eram da mesma família. Uma equipe de peritos da aeronáutica recolheu para análise materiais como óleo do motor, combustível, além do painel de controle e do GPS. A caixa de gravação de voz de cabine foi encontrada intacta e precisa ser decodificada. O CVR, que é o gravador de voo, de voz, a gente vai ver se a gente consegue fazer a leitura dele aqui no Brasil, em alguma empresa que é habilitada para isso. Se a gente não conseguir para esse modelo específico do CVR, daí a gente vai ter que levar essa caixa para os Estados Unidos, provavelmente para os Estados Unidos na agência de investigação deles. A vistoria mais detalhada deve ser feita no Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos aqui em Manaus, assim que o avião chegar à capital. A empresa dona da aeronave começou o transporte do que restou do avião agora à noite, por balsa. E ainda nesta edição, portabilidade. Saiba o que fazer para levar o número do telefone na troca de operadoras. E já no próximo bloco, futebol do fim de semana. E saiba o que Dunga pensa da demissão de Filipão, do Chelsea.